E aí, pessoal? Bem-vindos de volta. A Coreia do Sul está fazendo um progresso rápido no desenvolvimento de semicondutores que operam em temperatura ambiente. Um campo que pode revolucionar a eletrônica ao eliminar a necessidade de sistemas de resfriamento caros. Semicondutores tradicionais frequentemente exigem materiais especiais ou ambientes de baixa temperatura para funcionar eficientemente, especialmente em computação de alto desempenho ou sistemas que consomem muita energia. Laboratórios de pesquisa coreanos, apoiados tanto pela indústria privada quanto por programas governamentais, anunciaram grandes avanços em engenharia de materiais e precisão em nível atômico, que tornam a operação em temperatura ambiente viável para transistores avançados. Essas inovações estão sendo desenvolvidas em várias universidades e laboratórios nacionais, com protótipos já demonstrando desempenho promissor em ambientes de laboratório. Esse desenvolvimento coloca a Coreia do Sul na vanguarda da pesquisa global de semicondutores e pode reduzir significativamente o consumo de energia em uma ampla gama de tecnologias, desde centros de dados até dispositivos móveis. Se essas descobertas alcançarem viabilidade comercial, elas poderão redefinir o cenário global da eletrônica e tornar sistemas de alto desempenho mais acessíveis em todos os setores. Pesquisadores coreanos estão focando em novos materiais semicondutores que mantêm alta mobilidade eletrônica em temperaturas ambientes. Isso inclui materiais compostos como óxido de galho, disulfeto de molibdênio e heteroestruturas baseadas em grafeno. Esses materiais permitem que os elétrons fluam com resistência mínima, mesmo sem resfriamento externo. A fabricação deles requer técnicas como deposição de camada atômica e epitaxia por feixe molecular para controlar a espessura e a pureza da camada. Ao organizar precisamente os átomos e criar canais condutores ultrafinos, os laboratórios coreanos estão produzindo elementos de transistor que mantêm o desempenho sem a degradação relacionada ao calor vista no silício convencional. Esses materiais estão sendo testados para compatibilidade com designs de chips existentes e integração em circuitos multicamadas. A arquitetura do dispositivo desempenha um papel crítico para possibilitar a operação em temperatura ambiente. Engenheiros brasileiros estão projetando layouts de transistores verticais, que reduzem o espaço necessário para a comutação e permitem um melhor controle da dissipação de calor. Esses transistores usam estruturas, onde o canal condutor é completamente cercado por um de controle, melhorando o desempenho e a estabilidade. Ferramentas avançadas de litografia são usadas para gravar esses projetos em escalas nanométricas. Ao encurtar o caminho que os elétrons devem percorrer e aumentar o controle da superfície, essas arquiteturas permitem velocidades de comutação mais rápidas com menor consumo de energia. Essas inovações tornam os componentes adequados para processadores, chips de memória e circuitos lógicos especializados. Outro ponto crucial é o desenvolvimento de interconexões de baixa energia. Elas permitem que diferentes partes do chip se comuniquem sem gerar calor em excesso. A fiação de cobre tradicional está sendo substituída por feixes de nanotubos de carbono, ou outros materiais que suportam taxas de dados mais altas com menor voltagem. Essas interconexões são incorporadas ao substrato do chip usando técnicas avançadas de impressão e gravação. Pesquisadores coreanos também estão trabalhando em interconexões ópticas que usam fótons em vez de elétrons para transmitir sinais dentro do chip. Esse tipo de tecnologia reduz a resistência elétrica e o acúmulo de calor, ao mesmo tempo em que aumenta a largura de banda, tornando-a ideal para aplicações como aceleradores de IA e hardware de data center. Mas mesmo quando os sistemas de resfriamento não são mais necessários, o gerenciamento térmico ainda desempenha um papel importante para garantir a estabilidade. Equipes coreanas estão integrando materiais de mudança de fase e elementos termoelétricos diretamente no encapsulamento do chip. Esses elementos ajudam a dissipar o calor localizado, absorvendo ou redirecionando a energia através de microcanais embutidos no substrato. Materiais inteligentes que ajustam a condutividade com base na temperatura também estão sendo testados para regular dinamicamente o fluxo de corrente. Essa abordagem permite que os chips mantenham a operação ideal em condições ambientais flutuantes, incluindo dispositivos compactos onde o fluxo de ar é bem limitado. Ao lidar com o calor no nível do material e do design, os chips coreanos evitam a necessidade de ventoinhas de resfriamento ativas ou sistemas líquidos. Semicondutores à temperatura ambiente também dependem de métodos de dopagem precisos, que alteram as propriedades elétricas dos materiais sem introduzir instabilidade. Laboratórios coreanos usam sistemas de implantação de íons,
para incorporar átomos específicos em camadas semicondutoras em profundidades controladas. Esses dopantes criam regiões com condutividade sob medida, permitindo a formação de portas, canais e junções. Ferramentas avançadas de simulação são usadas para prever como os dopantes interagirão sob diferentes cargas de trabalho e temperaturas. Técnicas de recozimento a laser e aquecimento pulsado são então aplicadas para ativar e estabilizar os dopantes. Isso permite a fabricação de transistores confiáveis, que funcionam consistentemente, sem exigir isolamento térmico. Testes e validações são realizados usando equipamentos de metrologia de alta precisão, que podem analisar o comportamento elétrico em escala atômica. Instalações coreanas usam imageamento por feixe de elétrons, microscopia de varredura por sonda e espectroscopia para examinar a estrutura cristalina e a condutividade dos dispositivos. Plataformas de teste especializadas simulam cargas de trabalho do mundo real, enquanto monitoram o consumo de energia, o atraso do sinal e a deriva térmica. Esses dados são usados para refinar tanto o processo de fabricação quanto o design do circuito. Apenas os dispositivos que atendem a limites de desempenho rigorosos são aprovados para a próxima fase de desenvolvimento. Essa abordagem rigorosa garante que as novas tecnologias de semicondutores serão comercialmente viáveis para a produção em massa. Para fabricar esses componentes em escala, as empresas coreanas estão desenvolvendo novas linhas de fabricação equipadas com sistemas de litografia ultravioleta extrema e robôs de montagem em nível atômico. Esses ambientes de produção devem manter condições ultralimpas e suportar precisão em nível nanométrico. A integração com as linhas de produção de silício existentes também está sendo explorada para reduzir custos e aproveitar a infraestrutura atual. Empresas coreanas estão projetando chips híbridos, onde semicondutores à temperatura ambiente são combinados com componentes de silício tradicionais para compatibilidade. Essas plataformas híbridas permitem a adoção gradual em eletrônicos convencionais, reduzindo riscos e oferecendo benefícios imediatos de desempenho. Software e firmware estão sendo adaptados para aproveitar ao máximo as novas capacidades de hardware. Desenvolvedores coreanos estão escrevendo sistemas operacionais e drivers que detectam e gerenciam o comportamento dinâmico dos semicondutores à temperatura ambiente. Esses programas monitoram padrões de carga de trabalho, ajustam as velocidades do clock e regulam o consumo de energia sem a necessidade de sensores térmicos externos. Algoritmos de aprendizado de máquina ajudam a prever quando e onde ajustes de desempenho são necessários, aumentando a eficiência e prolongando a vida útil dos componentes. Essas camadas de software são cruciais para garantir que os usuários experimentem a velocidade e a responsividade prometidas pelo novo hardware, sem instabilidade ou superaquecimento. Instituições de pesquisa coreanas estão colaborando com órgãos de padronização globais para definir protocolos e parâmetros de desempenho para semicondutores de temperatura ambiente. Esses padrões vão guiar tudo, desde a embalagem e testes, até a compatibilidade com protocolos de comunicação e designs de interface. O objetivo é garantir que os dispositivos que usam esses componentes possam ser integrados com segurança em eletrônicos de consumo, instrumentos médicos e sistemas aeroespaciais. Laboratórios de certificação na Coreia já estão preparando estruturas de conformidade que facilitarão a adoção da tecnologia pelas empresas. Esse alinhamento estratégico entre pesquisa, indústria e regulamentação acelera o caminho do protótipo à produção e adoção global. Em um futuro mais distante, os avanços coreanos em semicondutores à temperatura ambiente poderão levar ao desenvolvimento de sistemas de computação totalmente autoalimentados, incorporados diretamente em superfícies e materiais do dia a dia. Esses chips do futuro podem integrar elementos de captação de energia em nanoescala que extraem energia da luz ambiente, movimento ou gradientes térmicos, eliminando a necessidade de baterias ou conexões com fio. Combinados com circuitos de ultrabaixo consumo e processamento neuromórfico avançado, tais sistemas poderiam permitir a tomada de decisões autônomas em tudo, desde roupas e móveis até a infraestrutura e redes de transporte. Isso poderia lançar as bases para um ambiente inteligente e contínuo, onde cada objeto participa ativamente da detecção, processamento e comunicação sem hardware visível.
Se essas tecnologias de semicondutores a temperatura ambiente continuarem a progredir, a Coreia do Sul poderá se tornar um ator dominante na cadeia de suprimentos global de semicondutores. A produção em massa de tais componentes permitiria arquiteturas de dispositivos simplificadas, requisitos de resfriamento reduzidos e maior vida útil para eletrônicos críticos. No futuro, dispositivos construídos com esses materiais poderão aparecer em sistemas de satélite, processadores de inteligência artificial e sensores médicos vestíveis. Empresas coreanas também poderão exportar esses semicondutores para alimentar a próxima geração de robótica e plataformas de simulação quântica. À medida que a pesquisa se transforma em fabricação, a Coreia do Sul está construindo fábricas piloto para testar métodos de produção escaláveis. Esse investimento inicial em infraestrutura avançada de semicondutores pode permitir que a Coreia do Sul não apenas atenda às suas próprias necessidades tecnológicas, mas também estabeleça novos padrões da indústria. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.